Boa noite a todos. Sequência da leitura de ontem, que ficou bastante para concluir hoje. E quase pegada a ela, um quarto animal, não semelhante a qualquer outro na terra, que tinha dentes de aços que reluziam como sabres ao clarão da lua, e pés tão poderosos que pulverizava os escombros e pedras do solo. E este quarto animal ostentava 10 cornos, entre os quais brotou um cornozinho que cresceu e se transformou, e teve olhos de homem e boca soberba e desdenhosa. Fei Plácido fechou os olhos e afastou-se da janela, e compreendeu que se repetia ante seus olhos a visão que Daniel viu no primeiro ano de Baltazar, rei de Babilônia, e que os 4 animais prefiguravam os quatro impérios que existiriam nos últimos tempos, destruídos os quais Cristo viria sobre as nuvens a julgar os vivos e os mortos. Tornou a olhar e pensou que a primeira besta figurava a maçonaria, disseminada no seio de muitas nações, e aliada secreta ao urso de Satânia, que devorava 3 costelas, e estas eram a Escandinávia, a Turquia e a Índia. O poderoso leopardo não podia ser senão a Inglaterra, e as suas 4 asas e 4 cabeças eram o símbolo dos seus aliados e domínios. Quanto à besta sem semelhança com nenhuma outra e armada de 10 cornos, pensou que fosse o judaísmo, que é como um estado dentro do organismo de muitas nações, todas as quais regem e dominam secretamente. Aquele cornozinho que nascia entre os outros 10 e se criava com olhos de homem e boca altaneira, que lutava contra 10 e os vencia. Um novo império, acaso o anticristo? Nesse instante ele ouviu a horripilante voz de Voltaire, que 10 anos atrás se lhe apresentara em noite semelhante. Prometi-te voltar, disse-lhe Voltaire, e cá estou. Nenhuma das coisas que me anunciaste se cumpriu, respondeu-lhe o frade com displicência, mas sem lhe deitar água benta, porque queria arrancar-lhe os seus segredos. Ainda não chegou o tempo, faltam 10, 12, não mais de 15 anos. Faltam para que, a seu tempo, verás. Anunciaste-me que já havia nascido o anticristo, e não menti. Hoje ele é um moço de 20 anos, que se prepara no estudo das ciências e das artes, para o mais tremendo destino que possa ter um mortal. E onde vive? Não te posso revelar. Quem são os mestres deles? O diabo, por meio de talmudistas e de faquires. Alguns teólogos sustentam que ele será possesso de Satanás e que não será moralmente livre, não será determinado fatalmente ao mal. É verdade isso? Não é verdade. O anticristo é moralmente livre, poderia fazer o bem se quisesse, mas o seu orgulho é infinitamente maior do que o de qualquer outro homem. Eu mesmo, em comparação a ele, fui um pobre de espírito. E ele tem anjo da guarda? Tem, como todos os homens. E também, como todos os homens, tem um demônio, tentador, especial, que é o mais alto na hierarquia infernal, como não o teve ninguém, nem Nero, nem Lutero, nem eu. É o próprio Lúcifer.
Desventurado moço, exclamou o frade, acaso poderia ele salvar-se? Sim, o sangue de Cristo redimiu também a ele, mas a obstinação dele é tão grande que, mesmo reconhecendo que o Messias é filho de Deus, se o encontrasse, pregá-lo-ia de novo na cruz com suas próprias mãos. E ele tem consciência do seu destino? Não. Nem Satanás, antes da sua queda, teve conhecimento da sua futura condenação. São Paulo diz do anticristo que ele possuirá todas as seduções da iniquidade. Realmente ele é tão belo assim? É o mais belo dos descendentes de Adão. Ninguém pode comparar-se com ele. Homem, mulheres, enlouquecerão quando virem. Conquanto seja jovem, já tem todos os vícios imagináveis, a ambição, a crueldade, a impudicícia, e não obstante os que tratam com ele acreditam no dotado das maiores virtudes. Tão hábil ele é na simulação. E quando começará o seu reinado universal? Quando florescer a árvore seca. Voltaire, tu sofres? Há 10 anos deixei-te um sinal, acaso ninguém creu nele? Não, os que viram fundido meu catiçal de bronze atribuíram-no a um raio como a uma experiência à distância. Estás vendo a minha mão? Vou estampá-la na parede. A dolente sombra virou-se para a branca parede e apenas tocou-a com a palma da mão aberta, e incontinente o reboco se derreteu até a profundidade de 1 centímetro. Infeliz de ti, disse o velho com horror, mas pensa em que ainda me faze misericórdia, e em que, se a onipotência não me convertesse, pelo peso da minha própria obstinação, eu mesmo me afundaria em mares de fogo que só o anticristo conhecerá. Não posso fazer nada por ti. Passado é o tempo em que eu podia fazer tudo com uma simples lágrima e não o quis. E agora ninguém pode fazer coisa alguma. E se alguém pudesse, eu não o queria. Permite-me que te pergunte alguma coisa? A sombra inclinou-se. Pergunta? Vi na horta, já sei, a visão de Daniel. Que nações significa aqueles animais? Não são nações, são as 4 doutrinas máximas que no fim do mundo se aliarão para combater Cristo. E quais são elas? Judaísmo, islamismo, paganismo e racionalismo, ou como se chama agora, liberalismo. Esta última é a besta dos 10 cornos, porque gerou 10 erros e um 10º que acabará com os outros 10 e lutará contra Cristo frente a frente. Qual é esse? É a mais tenebrosa maquinação que tenha podido inventar os homens sob a inspiração imediata do diabo, para ir preparando os caminhos do anticristo. O racionalismo que eu gerei, por sua vez, gerou o ateísmo, do qual nasceu a última religião deste mundo, o satanismo. Dentro de 10 anos voltarei. A sombra do réprobo desapareceu com estas palavras. Durante muitos dias na cal da parede viu-se a marca negra de uma mão ossuda, mas ninguém quis crer no sinal, pensava que Frei Plácido caducava, e alguns juraram ter visto aquela mão desde que
tempo, desde que uma vez restaurada a cela e um pedreiro apoiara distraidamente no reboco fresco. Meus amigos, uma história como essa, escrita há mais de 70 anos, guardado por um pobre como eu, analfabeto, sem muitas expressões culturais, mas como Deus é bom, com toda essa falta de estudo, com falta de aparência, com falta de qualquer colorido que possa atrair a presença de vocês, mas por impulso do Espírito, eu tive força, coragem de transmitir por este vídeo e desejo que aonde chegar uma história como essa seja observada e agradecida a Deus, porque por Deus foi revelada a mim esta intuição de passar essa história para vocês. Poderia ter sido pelo um homem sábio e teólogo, mas é para se cumprir a profecia do capítulo 12 de Daniel, que estas coisas seriam reveladas no tempo do fim, e jamais esperava que seria por uma pessoa tão pobre como eu, pobre de recursos tecnológicos, mas com amor imenso e profundo, que estas palavras sirva de conforto para vós todos, meus amigos, e os que mais têm me apoiado nesta caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.